Paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 28. Vamos ler a partir do verso de número 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo. Repita comigo. E eis que estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Agora vamos para Gálatas, capítulo 3, apenas um versículo. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Vou enfatizar esse versículo repetindo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Quem é descendência de Abraão aí? Amém? E herdeiros conforme a promessa. Então nós somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa que foi dada a Abraão. Curve a sua cabeça. Ainda sinto necessidade de orarmos, para que o Espírito de Deus esteja abrindo nosso entendimento e nos trazendo compreensão da palavra do Senhor. E que ela não fique apenas no nível do nosso intelecto, mas que ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser e mudar a nossa história nesta noite. É o que desejo para mim e para você. Senhor nosso Deus, não somos suficientemente capazes de expor a Tua palavra sem a graça, sem o auxílio, sem a revelação do Teu Espírito. E pedimos agora um revestimento de graça, de unção, de poder, tanto sobre mim, como sobre todos aqueles que estarão ouvindo atentamente a Tua palavra, e que esta palavra possa fazer diferença no nosso coração, nesta noite, nos levando a um posicionamento em Ti. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar. Amados irmãos, o tema da nossa palavra hoje é a promessa de uma nova história. Mas esta promessa não é uma promessa de homem para uma nova história. Esta promessa é uma promessa de Deus para um homem chamado Jacó, que ele, Deus, escreveria uma nova história na vida de Jacó. E foi proposto esse ano pelos nossos presidentes um novo tempo
uma nova história. Precisamos de uma virada em nossas vidas, sim ou não? E por isso veio esse tema, inspirado pelo Espírito, para que nós tenhamos de fato um novo tempo, uma nova história em nossas vidas. Mas eu te digo algo, é impossível termos um novo tempo e uma nova história sem contarmos com a bênção, a presença e a proteção de Deus em nossas vidas. Andando de modo submisso a Ele e a sua palavra, andando na sua presença, teremos o cumprimento da sua promessa e as bênçãos advindas da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Essa história de Jacó é uma história extraordinária, de um homem que desde o ventre já lutava pela primogenitura. Primogenitura significa a bênção do pai que passa para o filho, a bênção da herança dobrada, a bênção das promessas de Deus, a bênção de ser o sacerdote e o tutor da família, a bênção de dar continuidade ao projeto de Deus. E havia uma predisposição no coração desse homem chamado Jacó desde o ventre, quando, ao nascer, sendo Esaú e Jacó gêmeos, Esaú começa a nascer primeiro, e Jacó então segura no seu tornozelo, tentando o impedir de ir na frente dele. Já no seu subconsciente, já havia uma predisposição, eu quero a bênção de Deus e eu vou lutar por ela. Quem quer a bênção de Deus, amém? Lute pela bênção de Deus. Faça um sacrifício. Eu sei que hoje você trabalhou o dia inteiro, mas no entanto você está aqui, porque você entende que Deus tem uma bênção para você, que Deus tem algo para você, que você não pode e não quer receber essa bênção apenas pela internet, pelas redes sociais. Você quer estar aqui, presencialmente, sentindo este ambiente, onde o Espírito Santo se move em nossas vidas, e nos fala de uma maneira especial, e nos toca profundamente, amém? E você está aqui por conta desta bênção, que você entende que Deus tem para a sua vida. E Jacó também cria nisso e lutava com todas as suas forças para que alcançasse essa bênção. E durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento, durante os anos da sua vida, ele premeditava: como será? Como alcançarei a primogenitura? Até que num determinado momento da sua vida, ele vê o seu irmão voltar do campo, da caça, exausto, querendo um prato de lentilhas, querendo algo para se refazer, as suas forças físicas, e Esaú então cobiça a comida de Jacó, aquele prato de lentilhas. E naquele momento Jacó pensa consigo mesmo: agora é a minha oportunidade de alcançar a primogenitura. Esse é o momento. E naquele instante em que ele propõe a Esaú trocar o prato de lentilhas pela primogenitura, e Esaú, não valorizando a sua primogenitura, não valorizando a escolha e o chamado de Deus para a sua vida, para ser o herdeiro das promessas de Deus, para ser o chefe, sacerdote e tutor da família, para dar continuidade à geração dos patriarcas. Ele não valorizou este momento.
ele trocou o seu chamado, a sua primogenitura, por coisas temporais, por coisas que poderiam lhe satisfazer temporariamente. E naquele momento, ele, na sua fraqueza, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E a partir daí, a história de Esaú começa a mudar. E também a história de Jacó começa a mudar. Deus começa a escrever uma história diferente na vida de Jacó. Até aquele momento em que a mãe de Jacó premedita que ele fosse abençoado antes de Esaú. Chegando o final dos dias de Isaac, ele havia chamado Esaú e dito: olha, vai em busca de uma caça, prepara um guisado, porque logo após eu quero te abençoar, antes da minha morte. E naquele instante, Esaú foi para o campo. Enquanto Esaú foi para o campo, a mãe de Jacó, Rebeca, preparou um guisado, preparou um cordeiro, vestiu as vestes de Esaú em Jacó e o levou até o seu pai com o guisado. E naquele momento, Isaac, recebendo o seu filho, pensando que fosse o seu primogênito Esaú, e ele já não enxergava, em alta idade, e ele pergunta: você é o meu filho Esaú mesmo? E ele diz: sim, Senhor, sou teu filho Esaú, o teu primogênito. Mas na verdade era Jacó. E Isaac, um pouco desconfiado, ele diz: então se aproxime de mim e me abrace. E quando Jacó abraça Isaac, ele sente o cheiro das vestes de Esaú. E naquele instante ele abençoa Jacó, pensando ser Esaú. Naquele instante, Esaú perde a sua primogenitura, porque ele a negociou anteriormente. Ele não valorizou a bênção e o chamado de Deus na sua vida. O que Deus quer dizer para nós hoje, irmãos? Que nós temos de valorizar o chamado e a bênção de Deus em nossas vidas. Vivemos num mundo muito conturbado, num mundo muito difícil, num mundo de tantas incertezas, de medos, e uma grande maioria não conhece o Senhor Jesus como você o conhece. Não tem experiências com o Senhor como você tem tido ao longo da sua vida. O que faz com que você consiga superar as adversidades e as dificuldades dos momentos os quais atravessamos. Porque você tem um Deus poderoso ao seu lado, que te fortalece, que te capacita, que te protege todos os dias. Amém? Meus irmãos, o Senhor, Ele quer escrever uma nova história na minha vida e na sua vida. Mas isso depende muito da predisposição do nosso coração. Até que ponto nós vamos valorizar a bênção e o chamado de Deus para as nossas vidas. O Senhor te escolheu. Você é um tesouro precioso para o Senhor. Ele foi capaz de deixar a sua glória, tomar a forma humana, sofrer numa cruz, padecer naquela cruz, de maneira vicária, quer dizer, de maneira substitutiva, em meu e em seu lugar, para te resgatar do mundo de trevas, do mundo de morte, para
te transportar para um reino de luz, para um reino de paz, para um reino eterno, no qual você habitará com Ele e desfrutará da sua glória e da abundância das suas bênçãos para sempre. Este é o Deus que nos chamou, que nos escolheu e quer que valorizemos a sua pessoa e as suas bênçãos. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jacó. Ele valorizava a presença e a bênção de Deus na sua vida. Às vezes nos deparamos com situações que mudam completamente o curso da nossa história. Não é assim? Às vezes passamos por situações, por dificuldades, e a nossa vida muda de um dia para o outro. A vida de tantos no Brasil e no mundo mudaram completamente, de um momento para o outro. De repente, no mês de março, vimos as ruas desertas, os comércios fechados, as indústrias paradas. Vemos uma mudança radical de um momento para o outro. O mundo para. A camada de ozônio começa a se fechar, não é? Porque a poluição diminuiu no mundo. Os homens passaram de produzir, de se movimentarem, e a natureza começa a se recuperar de todo esse processo ativista do homem. E vemos uma mudança radical no mundo, inesperada, não é mesmo? A nossa vida pode mudar de um dia para o outro, e nós temos de ter a certeza para onde estamos indo e quem está indo conosco. Para onde estamos indo e quem está indo conosco. Você sabe para onde você está indo? Você tem consciência de quem está indo com você para te guardar, para te amparar, para te proteger? Você tem convicção disso? Jacó tinha convicção. Quando os seus pais o enviaram para a cidade de Harã, de Berseba a Harã, só para vocês terem noção de distância, eram 1.062 quilômetros. Uma longa jornada a pé, com algum suprimento, certamente com algumas moedas de prata, de ouro, porque Isaac era um homem riquíssimo, e jamais dispensaria o seu filho, jamais enviaria o seu filho para a casa dos seus cunhados sem a provisão devida. Mas ele tinha uma longa caminhada pelos desertos áridos, correndo perigos de animais silvestres. Deus está escrevendo uma nova história, e tudo que nos parece, e tudo que nos acontece, tem a mão soberana de Deus. Tudo que nos acontece tem a mão soberana de Deus. Deus está conduzindo a história do mundo. Deus está conduzindo a história da humanidade. Deus está conduzindo a sua história individualmente, porque Ele é soberano. O que Jesus diz? Lá em Mateus 6, assim como o Senhor não permite que um pardal caia por terra, sem que seja pela sua vontade, também nada vos acontecerá, sem que seja pela sua vontade. Toda situação no mundo, ela está sob a soberania de Deus. Spurgeon nos dá uma noção, ele nos dá uma ilustração para nos trazer uma noção sobre a soberania de Deus. E ele, no século XVIII, ensinando aos seus discípulos, ele disse: olha, a soberania de Deus é assim. Eu estava meditando sobre ela, e de repente eu vi
uma porção de partículas de poeira numa janela. E naquele momento eu sentia o Espírito Santo me dizer: Spurgeon, nenhuma partícula de poeira está nesta janela sem que o soberano Deus permita que ela se transporte para aquele lugar. É assim que Deus age na sua soberania. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos que entender este aspecto da vontade e da soberania de Deus, para que nós vivamos debaixo dessa soberania, desse poder maior que nos governa, que dirige a nossa história, que nos leva para caminhos de paz, para caminhos de vitórias, para caminhos de prosperidade em Deus. Amém? Quando você entende a soberania de Deus, você não fica sobressaltado com as notícias ruins, com as dificuldades, com as mudanças que ocorrem bruscamente no mundo. Você entende que Deus está no controle de todas as coisas e que sua vida está no controle de Deus, e nada te acontecerá, nada te sobrevirá sem que Ele permita. É assim que funciona, é assim que a palavra nos mostra. E quando nós entendemos a palavra do modo tal qual ela se apresenta a nós, então nós somos fortalecidos pelo Senhor. A nossa fé cresce, a nossa esperança muda, a nossa expectativa é bem maior em relação a todas as coisas. Por mais negativas que as coisas sejam, mas nós temos uma expectativa positiva que Deus vai mudar a nossa história. Amém? Como Deus conduziu os acontecimentos na vida de Jacó, assim Ele conduzirá a nossa vida, porque o querer e o efetuar da parte de Deus sempre tem semelhança para com os seus filhos. O querer e o efetuar da parte de Deus tem semelhança para com todos os seus filhos. Deus tratou com Abraão, Deus tratou com Isaac, Deus tratou com Jacó, Deus tratou com José, Deus tratou com Moisés, Deus tratou com Davi. E do mesmo modo que Deus tratou todos esses patriarcas, estes homens que estavam no grande projeto de Deus para estabelecer nações e povos que temessem a Deus, assim Deus também está controlando a vida de cada um de nós, porque é através de uma família que Deus faz uma grande obra, é através da sua família que Deus faz uma grande obra no século 21, foi através da família de Noé que Deus mudou a história da humanidade. Deus iria destruir toda a humanidade, mas Ele encontrou uma família justa, que o amava, que o temia e que acreditava nas suas promessas. E essa família de 8 pessoas, composta por 8 pessoas, veio a povoar a terra. No novo tempo, uma nova história. É assim que Deus faz. Deus usa você, Deus usa a sua casa. Do mesmo modo que Ele usou os grandes homens da Bíblia, Deus também usa a sua casa, porque Ele vê em você um grande potencial para ser usado por Ele. Amém? No verso 15, eu pedi a vocês para repetirem comigo, porque no verso 15 tem algumas promessas que dizem respeito a nós também. Como lemos lá em Gálatas, capítulo 3, verso 29, que nós herdamos em Cristo todas as bênçãos de Abraão. Amém? Todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, elas
foram concedidas a nós também. E nós temos de tomar posse disso, de crer nessas verdades da palavra, porque é isso que vai nos impulsionar para frente, para avançar, para deixar as coisas que para trás ficam e avançarmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Só alcançaremos esse prêmio se avançarmos destemidamente. Amém? E Deus quer que você avance. E para que você avance, você precisa desta bênção do versículo 15 do capítulo 28 de Gênesis. E lá diz assim: e eis que estou contigo, e eis que eu estou contigo. Naquele momento, na peregrinação de Jacó de Berseba para Harã, ele tem um encontro com o Senhor, como nós vimos neste texto. O Senhor se apresenta a ele, e o Senhor começa a lhe falar e liberar bênçãos sobre a sua vida. E ele diz: eis que estou contigo. Você agora tem a bênção de Abraão e de Isaque. E porque você tem a bênção de Abraão e de Isaque, agora eu, o Deus Todo-Poderoso, estou contigo. E Deus está dizendo para você hoje: você tem a bênção de Abraão, de Isaque, de Jacó e do seu descendente maior, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Você tem essa bênção. Então você vê a bênção sendo liberada em Abraão, e você percebe a bênção sendo consumada no descendente de Abraão, chamado Jesus Cristo. E ele diz para mim e para você: eis que eu estou contigo. Aí você pensa: não, o Senhor disse a Jacó que estaria com ele. Em Mateus capítulo 28, no verso 20, na parte B do versículo, o Senhor Jesus diz aos discípulos, antes de subir para o céu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse mesmo Deus que prometeu a Jacó que estaria com ele todos os dias, esse mesmo Deus, o Senhor Jesus, diz na nova aliança aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. E eu digo para você: o Senhor está convosco todos os dias, porque essa é a promessa dele. E se você ler a história de Jacó, porque não dá tempo entrarmos em mais detalhes, você vai perceber que o Senhor esteve com ele durante os 20 anos da sua peregrinação em Harã. O Senhor esteve com ele, o abençoando, e o trouxe de volta para Canaã, para a terra da promessa, riquíssimo, com todas as bênçãos naturais e espirituais do Todo-Poderoso. Assim Deus faz na minha vida, assim Deus faz na sua vida, porque a bênção não é só para ele, a bênção é para você, porque o Senhor Jesus prometeu, e é o mesmo que prometeu a Jacó. Amém? Nós temos que fazer essa conexão do Novo Testamento com o Antigo Testamento, e entender que as bênçãos passam de geração em geração, sobre a vida daqueles que temem e creem, e se entregam ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Na segunda parte ele diz assim: eu te guardarei por qualquer lugar que fores. O Senhor diz para nós: eu te guardarei por qualquer lugar que fores. O Senhor tem te guardado em meio as maiores dificuldades que a humanidade atravessa, porque você é um escolhido de Deus. Amém? Isaías 43:2 diz assim, promessa desse Deus Todo-Poderoso, que diz respeito a nós também: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo,
não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Nós temos, amados irmãos, de ler estas promessas, absorver a realidade dessas promessas e deixar com que elas se tornem a nossa experiência diária. Amém? A nossa esperança é o Senhor. E para conhecermos o nosso Deus, temos que conhecer a sua palavra, e crer na sua palavra, e viver pela sua palavra. Foi o que Jacó passou a fazer, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Deus. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, Deus começa a mudar a sua história. Amém? E te trarei de volta a esta terra. Que terra? A terra da promessa, a terra de Abraão, a terra de Isaac. Esse lugar que você está peregrinando, olha, eu te trarei de volta. 20 anos depois, Deus cumpre também esta promessa e trouxe Jacó de volta àquela terra. E Jacó edificou um altar ali ao Senhor e bendisse o nome do Senhor, dizendo: o Senhor é Deus de promessas e Deus que cumpre as suas promessas. Foi o Deus que me guardou em toda a minha jornada, em toda a minha peregrinação. O Senhor me guardou e me livrou, e eis-me aqui, na terra que o Senhor prometeu ao meu pai Abraão, ao meu pai Isaac e ao meu avô Abraão. Amém, amados? O Senhor cumpre as suas promessas. E lá em Hebreus 4:9 diz que os patriarcas, muito embora peregrinassem em Canaã, mas eles não tomaram posse daquela terra, eles não herdaram aquela terra, só a sua posteridade veio a tomar posse daquela terra. Mas a palavra diz em Hebreus que Abraão, Isaac e Jacó tinham conhecimento e almejavam a pátria celestial, uma pátria além. Muito embora fossem abençoados naturalmente, prosperaram, se tornaram riquíssimos, mas o coração deles não estava em suas riquezas, nem na promessa daquela terra natural, mas a esperança deles estava no Deus que preparou para eles uma pátria celestial. O Senhor nos abençoa, amados, sobremaneira. O Senhor nos prospera. Não estou aqui pregando a teologia da prosperidade, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela está recheada da palavra prosperidade para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Isso é notório, é evidente na palavra. A palavra prosperidade, ela não se refere apenas a uma prosperidade financeira e econômica. A palavra prosperidade está inserido nela saúde física, saúde emocional, saúde mental, prosperidade financeira, prosperidade econômica, abundância, riquezas, bênçãos do Senhor. Amém? O Senhor quer nos abençoar com todas as sortes de bênçãos, sejam elas naturais e principalmente espirituais em Cristo Jesus. Amém, amados? E finalmente, para encerrar nossa palavra, Deus diz para ele: não te deixarei, até que tenhas alcançado completamente o que tenho prometido. Não te deixarei e não te desampararei. Eu quero fechar minha palavra com esse versículo. Não te deixarei, não te desampararei.
Esse versículo está lá em Hebreus 13, 5 e 6. Não te deixarei jamais, não te desampararei. Essa é a esperança que o Senhor tem para a sua vida. Creia na promessa, creia na palavra e diga: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu ajudador e nada temerei. Vamos ficar em pé? O Senhor é o meu ajudador e nada temerei. Amados, não há outra esperança nesta terra senão o Senhor. E Ele vai cumprir toda a sua palavra na sua vida. Nenhuma vírgula, nenhum acento, como disse Jesus, deixará de se cumprir de toda palavra que foi proferida da boca de Deus. Creia nisso. É isso que move o cristão. É isso que mantém o cristão firme, inabalável, irrepreensível, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar por você. Você que se sente cansado, desanimado. Você que tem dúvidas com relação às promessas de Deus. O Espírito Santo, através dessa palavra, vai estar tirando toda dúvida do seu coração. E estabelecendo a palavra de Deus, a promessa de Deus. Que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O Deus que cumpre a sua palavra, e Ele está cumprindo a sua palavra, as suas promessas na sua vida hoje. Amém? Senhor nosso Deus,